Olá, amigos! Bem-vindos a um novo vídeo. Olhem, hoje eu trouxe uma caixa misteriosa, completamente cheia de dinossauros. Mas o melhor de tudo é que as figuras que temos hoje dentro são super macias. Podemos moldá-las e ainda podemos esticá-las até meio metro. Vocês vão ver como é divertido. Além disso, também vamos usar o livro dos dinossauros e outros animais pré-históricos, como sempre, para podermos aprender um monte de coisas novas sobre todos eles. E agora sim, amigos, vamos abrir nossa caixa misteriosa, que por sinal já percebo que está bem pesada. Vamos ver! Nossa, amigos, olhem, temos um monte de dinossauros. A caixa estava muito pesada porque o interior das figuras está completamente cheio de areia mágica, ou areia cinética, que, como vocês sabem, é moldável. Então podemos amassá-los, moldá-los e esticá-los. Vamos tirar todos eles para aprender seus nomes e algumas de suas características. E como não poderia ser diferente, o primeiro a aparecer é o grande Tiranossauro Rex. Um dinossauro carnívoro que foi um dos maiores predadores que já existiram. Além disso, o melhor de tudo é que o T-Rex vem em 3 cores diferentes, eu adoro isso, porque assim podemos fazer grandes batalhas entre eles. Nós temos ele na cor azul, na cor verde e, além disso, outro na cor vermelha. Uma grande manada de Tiranossauros Rex. Uau! Assim parece um dinossauro de 3 cabeças. O melhor de tudo, amigas, é que podemos esticá-lo. Vamos lá! Uau, amigas! Eu adoro! Agora parece que é um dinossauro de pescoço longo. Também podemos deixá-lo muito mais largo. O melhor de tudo é que mesmo que a gente deforme, no final sempre podemos colocá-lo na sua forma original. Ele sempre vai recuperar sua forma. Também podemos nos divertir jogando eles. Uala! Principalmente se estivermos em um espaço ao ar livre, podemos usá-los para ver quem consegue lançar mais longe. E vamos falar alguma característica sobre o T-Rex? Como vocês sabem, seu crânio era enorme, podia chegar a mais de 1,5 metro de comprimento, e sua mandíbula era formada por 60 dentes no total. Alguns deles podiam medir mais de 20 centímetros. Além disso, era um dinossauro bípede que andava com as patas traseiras, e sua cauda era muito grande e robusta. Ela era necessária para manter o equilíbrio, já que sua cabeça era tão pesada que, se não tivesse uma cauda muito pesada, nosso T-Rex cairia para frente por causa do peso super legal. Vamos deixar por aqui esses 3 primeiros grandes carnívoros. E agora vamos pegar um dinossauro herbívoro, como por exemplo o grande anquilossauro. Prontinho! É super relaxante amassar. Vamos deixar o corpo desse anquilossauro muito mais largo. Como vocês sabem, o anquilossauro também era chamado de dinossauro blindado, ou tatu do Cretáceo. Isso porque a parte de cima do corpo dele era super dura e grossa, e estava completamente cheia de espinhos. Além disso, algo muito característico nele era o seu grande rabo. Era muito longa e tinha uma bola ou massa na ponta, que ele usava para balançar de um lado para o outro, e assim se defender dos predadores que tentavam atacá-lo. Além disso, era quadrúpede. Andava com as 4 patas e, na cabeça, também tinha grandes espinhos que usava de forma defensiva. Vamos ver, porque me parece que temos outro anquilossauro, de outra cor, sim, amigos. Aqui está ele. Eles são parecidos, mas não são iguais, já que esse novo anquilossauro é laranja na parte de cima e verde na parte de baixo. No livro, temos informações sobre o anquilossauro e também sobre o talassauro, que era um dinossauro muito parecido, mas se diferenciava porque o talassauro não tinha a grande bola ou massa na ponta. Quem tinha era o grande anquilossauro. Nos dinodados diz que ele podia alcançar cerca de 11 metros de comprimento, e seu nome significa lagarto fundido.
Evidentemente, era um dinossauro herbívoro que se alimentava de plantas, folhas, grama e até mesmo raízes. Vamos deixar nosso anquilossauro aqui e o outro vamos lançar e continuamos com outro dinossauro carnívoro. Como, por exemplo, o grande espinossauro, que desta vez vem na cor azul elétrico, uma das minhas cores favoritas. Como vocês podem ver, o espinossauro se caracterizava pela grande crista de espinhos que tinha na parte superior do seu corpo. Além disso, era bípede, andava com suas patas traseiras que eram muito grandes e robustas, também possuía uma longa cauda e suas patas dianteiras eram menores do que as traseiras. Além disso, possuía uma grande mandíbula que era bastante longa. Nesta figura mal dá para ver, mas sua mandíbula era bem larga e comprida, muito parecida com a dos crocodilos atuais. O espinossauro também era chamado de dinossauro com vela, já que ele adorava se submergir na água, principalmente para procurar alimento, pois adorava comer peixe. Vamos ver se temos outro espinossauro em outra cor. Sim, pessoal, olhem! Podemos fazer uma grande batalha com esses dois espinossauros, um na cor verde e o outro na cor azul. O verde também é super legal. Vamos esmagar o que seria o seu crânio para deixá-lo completamente deformado. Vamos alargar também a parte central do seu corpo. Olhem, mal parece um espinossauro, né? E agora vamos esticá-lo da direita para a esquerda. Uau, impressionante, super legal, né? Olhem só como fica 1, 2 e 3. Ali fica o nosso espinossauro. O outro vamos deixar aqui junto ao grande Tiranossauro Rex. E agora continuamos com um dinossauro herbívoro. Temos um super famoso. É o grande estegossauro, caracterizado pelas grandes placas ósseas que tinha por todo o corpo, divididas em duas grandes fileiras, sendo muito maiores na parte central superior. Além disso, também possuía uma cauda com 4 grandes espinhos na ponta, que, assim como o anquilossauro, usava de forma defensiva, balançando-a de um lado para o outro para se defender dos predadores. Era um dinossauro, além disso, quadrúpede, que podia alcançar cerca de 9 metros de comprimento. Além disso, outro dado curioso é que sua cabeça era muito pequena em comparação com o resto do corpo. Olhem, o olho vem na cor amarela e na parte da frente da boca podemos ver esse bico forte, que ele também usava para cavar na terra e poder comer raízes. Na parte de cima vemos as narinas dele. No livro também temos informações sobre o estegossauro, que nos diz que seu nome significa lagarto telhado e que viveu no período Jurássico Superior. Aqui podemos ver 3 ilustrações com 3 exemplares de estegossauro. Além disso, suas patas traseiras eram maiores e mais robustas do que as dianteiras. E como vocês podem ver aqui nesta fotografia, ele as usava para levantar a parte superior do seu corpo. E assim, por exemplo, alcançar as folhas das árvores para poder comê-las. E eu vou mostrar para vocês a página anterior, porque olhem quem temos aqui, é o grande Kentrossauro. Era um dinossauro que se parecia muito com o estegossauro, mas encontramos algumas diferenças. Em vez de placas ósseas, ele tinha, a partir do meio do corpo, um monte de espinhos afiados que iam até o final da sua cauda. Então, como vocês podem ver, o corpo dele era praticamente igual. Mas em vez de ter tantas placas ósseas, ele tinha algumas placas ósseas na parte da frente e o resto era tudo espinhos, para poder se defender de forma mais eficaz dos predadores. Além disso, eles eram muito maiores do que o estegossauro, já que dizem que podiam chegar a 20 metros de comprimento. Impressionante! Vamos continuar com outro diferente. E aqui já estou vendo o crânio de um grande dinossauro carnívoro. E além disso, ele também vem em 2 cores diferentes. Como vocês podem ver, trata-se do grande Dilophosauro, um dinossauro carnívoro que se caracterizava pelas cristas que tinha na cabeça.
que lembram muito as cristas de um galo. Vamos ver o de cor verde. O Dilophosauro podia alcançar aproximadamente uma altura de 2 metros. Além disso, sua mandíbula também era super grande, com um monte de dentes afiados. As laterais do crânio eram achatadas. Dessa forma, ele aliviava o peso da cabeça e podia correr em maior velocidade. Suas patas dianteiras também eram muito menores do que as traseiras, e ele as usava para se ajudar. Ao comer, ele segurava a carne com as patas dianteiras e a levava até a mandíbula para poder mastigar, e tudo ficava melhor assim. Vamos esticá-lo e olha como fica estranho, parece um lagarto mutante. O que vocês acham? Vamos tentar também amassar parte do rosto dele. Fica super estranho, e isso é o mais divertido dessas figuras, que podemos usar nossa imaginação para criar dinossauros diferentes, dinossauros mutantes com formas e tamanhos variados. Assim é como seria o original, e assim ficou a nossa mutação do Dilophosauro. Voilá! Super legal, amigos! Vamos ver informações sobre o Dilophosauro no livro. Temos uma ilustração incrível do Dilophosauro, está bem aqui. Além disso, diz que ele podia chegar a cerca de 6 metros de comprimento, desde a ponta da boca até o final da cauda. E o seu nome significa lagarto com 2 cristas. Viveu no período Jurássico Inferior. E agora sim, amigos, terminamos o vídeo de hoje. Aqui estão todos os dinossauros que conhecemos. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like, um joinha, para que eu possa continuar fazendo muitos vídeos para todos vocês. E agora sim, eu me despeço. Nos vemos no próximo vídeo. Mais surpresas divertidas. Tchau! Inscreva-se, inscreva-se. Olá a todos e bem-vindos a um novo vídeo, em que vamos continuar aprendendo um monte de coisas novas sobre os animais. No vídeo de hoje, vamos falar sobre os animais que vivem no oceano. Para isso, também vamos usar a Enciclopédia dos Animais do Mar. Vocês já sabem, eu adoro usar essas enciclopédias, porque dentro delas temos informações muito interessantes sobre todos eles. Por exemplo, sobre a estrela vermelha e a medusa antártica. Tudo vem com várias ilustrações e com um monte de informações. Então vamos abrir nossa caixa para ver todos que estão escondidos dentro. Por enquanto, já estamos vendo uma grande tartaruga marinha. Reparem! Um detalhe das tartarugas é que elas possuem esse bico forte para poder buscar alimento. E agora sim, vamos ver o que está escondido. Reparem, temos figuras das molinhas. Então vamos tirá-las todas para aprender seus nomes e algumas de suas características. Vamos ver qual é o primeiro a sair. E parece que temos um super predador do oceano. É um tipo de tubarão. Existem muitas espécies diferentes de tubarões. Mas desta vez, temos um tubarão-tigre. Sabemos disso pelas listras de cor mais escura que ele tem por toda a parte superior do corpo. Em relação à sua anatomia, estamos vendo na parte superior sua grande barbatana dorsal, que é a característica mais marcante do tubarão. Também vemos as barbatanas laterais e, principalmente, sua cauda forte, que ele usa balançando com muita força para nadar em alta velocidade. Além disso, eu gosto muito da figura porque ela é daquelas molinhas. Como vocês podem ver, podemos amassar e esticar. Por dentro, ela tem tanto ar quanto bolinhas de orbe. E na parte da frente podemos ver sua grande mandíbula, já que é um super predador. Vamos ver mais informações no livro. Nessas páginas, encontramos informações muito interessantes sobre os tubarões em geral. O mais importante é que nos diz que os tubarões, ou o corpo dos tubarões, não contém nem ossos nem espinhas. O que eles têm são cartilagens,
que podem ser mais duras ou mais macias, dependendo da área em que se encontram. Además, en este lado derecho Temos o formato da mandíbula de diferentes tipos de tubarões. Por exemplo, deste lado inferior temos a mandíbula de um tubarão-tigre, que é o que acabamos de conhecer. Como vocês podem ver, a mandíbula é gigante e está cheia de dentes afiados. Então, vamos deixar nosso tubarão-tigre de lado para continuar conhecendo novos animais. E parece que está saindo nadando da nossa caixa um golfinho. Os golfinhos são animais muito inteligentes. Na verdade, às vezes eles podem interagir com os seres humanos. Além disso, eles são animais muito sociáveis, por isso vivem em grupo ou em bandos. Sua cor é mais acinzentada escura. Podemos observar sua cauda, sua nadadeira dorsal e suas nadadeiras laterais. Eles são animais mamíferos, o que significa que seus filhotes nascem do ventre materno e possuem respiração pulmonar. Isso quer dizer que eles não podem respirar debaixo d'água. Pelo contrário, precisam subir de tempos em tempos para poder respirar oxigênio. Portanto, dentro do corpo deles há pulmões, assim como nos seres humanos, e sua dentição é cheia de pequenos dentes bem afiados. Vamos ver mais informações. No livro, temos uma ilustração fantástica, onde podemos ver como os órgãos dos golfinhos estão posicionados. Nos diz que os golfinhos são um tipo de cetáceo, assim como as baleias. Portanto, para poder respirar, eles têm um pequeno orifício na parte superior da cabeça. Na verdade, são as narinas deles, que se unificaram em um único orifício. Através dele, pode respirar e levar o ar até os pulmões. E continuamos descobrindo novos animais. E salta da nossa caixa um dos animais que eu mais gosto. Trata-se de um cavalinho marinho. Evidentemente, ele recebe esse nome por causa do formato do seu corpo, que lembra muito a forma de um cavalo. Podemos ver o formato da sua boca alongada e ele também tem uma longa cauda que pode enrolar para dentro. A figura também é daquelas molinhas. Os cavalos marinhos costumam habitar recifes de coral. No entanto, atualmente há cada vez menos cavalos marinhos no oceano, devido ao aquecimento da água causado pelas mudanças climáticas. Portanto, é muito importante que cuidemos do nosso planeta para podermos conservar todas as espécies que habitam nele, como, por exemplo, os cavalos marinhos e os recifes de coral. Uma curiosidade sobre os cavalos marinhos é que, na verdade, é o macho que carrega todos os filhotes. Através de uma abertura que ele tem na barriga, a fêmea passa os filhotes para o macho e, quando chega a hora, ele começa a expulsá-los. De uma só vez, ele pode expulsar centenas de filhotes, todos minúsculos, que vão crescendo com o passar do tempo, se nenhum predador os comer. Muito interessante! E continuamos descobrindo novos animais. Aqui temos uma água-viva. Existem muitas espécies diferentes de águas-vivas. Algumas delas são muito venenosas. Como vocês podem ver, elas se caracterizam por ter uma cabeça bastante grande e, principalmente, tentáculos que na maioria das vezes são urticantes, o que significa que, se encostarem em nós, causam urticária, ou seja, uma ardência ou coceira. Ela também tem bolinhas dentro do corpo e podemos esticá-la. Na enciclopédia, encontramos informações sobre um tipo de água-viva, que é a água-viva antártica, de sangue frio. Portanto, ela habita em águas muito frias, entre 10 e menos 2 graus Celsius. Diz que seu corpo possui entre 16 e 48 tentáculos de aproximadamente 1,5 metro de comprimento. Además, nos dice que se alimenta de crustáceos, moluscos e outros tipos de água-viva. Evidentemente, habita no Oceano Antártico. E agora vamos mostrar 2 animais muito diferentes dos anteriores. São 2 répteis marinhos que habitaram o planeta Terra durante a época dos dinossauros, mas em vez de na área terrestre, na área aquática. Estamos falando do grande mosassauro e do grande elasmosauro, caracterizado por seu longo pescoço. Vamos falar sobre os 2. Como vocês podem ver, o mosassauro tinha uma boca impressionante, cheia de dentes afiados.
Mas o mais característico eram suas 4 nadadeiras e sua cauda final, que, como vocês podem ver, era bastante longa e permitia que ele nadasse em alta velocidade. Era um grande predador do oceano. Por outro lado, temos outro réptil marinho que possuía um pescoço super longo. Assim como atualmente as girafas, também tínhamos esse réptil marinho no fundo do oceano. Seu corpo era muito mais robusto, embora só o pescoço já fosse quase do mesmo comprimento que o resto do corpo. Também possuía 4 nadadeiras e uma longa cauda. De perto, podemos apreciar os detalhes da figura, que além disso também é macia e podemos esticar. Parece que o interior está cheio de bolinhas de cortiça. Vamos ver mais informações na enciclopédia. Nessas páginas são compartilhadas informações sobre ambos. Sobre o Elasmosaurus, reparem como ele era. Seu pescoço era muito comprido e parecia que também tinha dentes afiados. Nos Dinodados, nos diz que seu nome significa réptil prancha e que podia alcançar uma média de cerca de 14 metros de comprimento. Viveu no final do período Cretáceo. Por outro lado, temos o Mosasauro. Como vocês podem ver, sua mandíbula era muito maior. Ele se alimentava de outros animais marinhos, como por exemplo, também do Elasmosauro. Ele atacava na parte mais vulnerável que ele tinha, que era seu longo pescoço, então, com sua grande mandíbula, podia comer quase de tudo. O Mosasauro significa réptil do Mosa. Podia atingir um comprimento médio entre 3,5 metros e 9 metros de comprimento. Também habitou o planeta Terra no período Cretáceo e continuamos descobrindo animais. Desta vez, vamos conhecer 2 peixes tropicais. De um lado temos o peixe cirurgião e do outro lado, o peixe palhaço. Ambos se caracterizam por suas cores chamativas, habitam em áreas quentes e tropicais. Portanto, podemos perceber que o peixe cirurgião se destaca por esse azul intenso ou azul elétrico. E esse rabinho pequeno? Seu corpo é bastante robusto. Por outro lado, temos o peixe palhaço, muito conhecido por ter sido protagonista de alguns filmes da Disney. O peixe palhaço também se caracteriza pela sua cor amarela ou alaranjada, e por essas faixas brancas que atravessam todo o seu corpo. O peixe palhaço tem nadadeiras bem grandes, e ambos são super coloridos e muito bonitos. Eu adoro. Mais um por aqui. Já estamos quase acabando de conhecer todos os animais. Temos outro tipo de animal com tentáculos que eu adoro. Desta vez, é uma lula. Existem algumas lulas que são gigantes. Como vocês podem ver, essa é a forma da cabeça dela, e ela se caracteriza pelos tentáculos, que na parte de baixo tem várias ventosas. Nestas páginas encontramos informações sobre o cachalote e sobre a lula gigante. A ilustração está ótima. Além disso, diz que ela pode atingir um comprimento de cerca de 18 metros e vive em mar aberto, a profundidades entre 200 e 1.000 metros. Ela habita todos os mares do mundo e é um tipo de molusco. E agora sim, chegamos ao último animal, que é uma tartaruga de couro, uma tartaruga marinha. Eu adoro a ilustração, ela tem muitos detalhes. Como vocês sabem, as tartarugas marinhas têm o casco muito mais achatado do que as tartarugas terrestres, que ao contrário das marinhas, têm o casco bem alto. O fato de ter o casco bem achatado é para conseguir mais velocidade ao nadar. Além disso, elas possuem 4 grandes nadadeiras, sendo as dianteiras muito maiores do que as traseiras. A tartaruga de couro é a maior que existe, podendo chegar a cerca de 2 metros de comprimento quando atinge a idade adulta. Além disso, algumas podem chegar a pesar até 900 quilos, impressionante. Em cada desova, ela pode colocar cerca de 100 ovos e pode percorrer mais de 10.000 quilômetros por ano. E agora, se terminamos o vídeo de hoje, aqui estão todos os animais do mar que conhecemos. Se vocês gostaram deste vídeo, podem me ajudar dando um super like e um joinha. E convido vocês a se inscreverem no canal para não perderem nenhum vídeo. E agora eu me despeço de vocês. Nos vemos no próximo vídeo com mais animais impressionantes. Tchau!